Você sente como se a sua mente nunca desligasse? Como se algo ruim estivesse prestes a acontecer o tempo todo, mesmo sem motivo aparente. Essa sensação de estar sempre à beira de um precipício, mesmo quando tudo ao seu redor parece normal. A ansiedade crônica não é frescura, não é fraqueza, não é falta de fé ou de gratidão. É um corpo em estado de alerta constante, uma alma que vive longe da própria verdade, um sistema nervoso que não consegue distinguir entre ameaça real e cobrança interna. Carl Jung nos ensina algo profundo. A ansiedade é o grito da alma que foi silenciada por tempo demais. Quando ignoramos nossos limites, quando traímos nossa essência, quando fingimos ser quem não somos, o corpo grita através dos sintomas. A taquicardia é comunicação. A insônia é alerta. O aperto no peito é mensagem. A sociedade moderna criou um ambiente perfeito para alimentar a ansiedade. Vivemos conectados a tudo, exceto a nós mesmos. Corremos atrás de metas que não são nossas. Carregamos responsabilidades que não nos pertencem. Silenciamos emoções que precisavam ser sentidas. Você não precisa de mais técnicas de respiração. Não precisa de mais aplicativos de meditação. Não precisa de mais promessas de que tudo vai dar certo. Você precisa parar de fazer aquilo que está alimentando esse fogo interno que consome sua paz. Hoje vamos identificar 6 comportamentos que mantêm você preso nesse ciclo de ansiedade. Não para culpá-lo, mas para libertá-lo. Porque reconhecer é o primeiro passo para transformar, e transformar é o único caminho para curar. A ansiedade não é sua inimiga. Ela é uma bússola desajustada tentando te mostrar que algo precisa mudar. Ela é o sintoma de uma vida que já não abriga sua verdade. Ela é o preço que você paga por viver de fora para dentro, em vez de dentro para fora. Jung dizia que não buscamos ser perfeitos, mas inteiros. A cura da ansiedade não está na eliminação do medo, mas na integração dele. Não está na ausência de desafios, mas na presença de autenticidade. O que você vai descobrir hoje pode incomodar. Pode desafiar crenças que você carrega há anos. Pode te confrontar com partes de si mesmo que preferia não ver. Mas é justamente esse incômodo que sinaliza: você está no caminho certo. A jornada para a paz interior começa quando você para de fugir de si mesmo. E esse é o primeiro passo que daremos juntos agora. O desejo de controle nasce do medo. Medo do inesperado, medo de não ser suficiente, medo de que a vida desmorone se você tirar as mãos do volante por um segundo. Mas o que você não percebe é que essa necessidade obsessiva de controlar tudo é exatamente o que alimenta sua ansiedade. A mente ansiosa funciona como um computador rodando 20 programas ao mesmo tempo. Ela tenta calcular todos os cenários possíveis, prever todas as ameaças, antecipar todos os problemas. O resultado? Uma sobrecarga que deixa o sistema nervoso em estado de emergência permanente. Quanto mais você tenta controlar, mais o corpo entra em tensão. É como apertar uma mola até o limite. A ansiedade aumenta porque você está gastando energia tentando prever o que é, por natureza, imprevisível. Você está lutando contra a própria essência da vida, que é fluir. Jung falava sobre a importância de aceitar o inconsciente, aquilo que não podemos dominar. Ele entendia que a saúde mental não vem do controle total sobre nossa experiência, mas da dança harmoniosa entre o que podemos influenciar e o que precisamos aceitar. Observe seu corpo agora. Quantas vezes hoje você sentiu os músculos tensos porque algo não saiu como planejado? Quantas vezes sua respiração ficou curta porque você não conseguiu prever uma situação? Quantas vezes seu coração acelerou porque perdeu o controle de alguma circunstância? A tentativa de controlar tudo é uma prisão disfarçada de proteção. Você pensa que está se protegendo, mas está se aprisionando. Cada plano obsessivo é uma barra a mais na jaula que você mesmo constrói ao redor de sua liberdade. Soltar o controle não é desistir. Não é ser irresponsável ou negligente. É confiar que a vida também pode te guiar. É entender que há uma inteligência maior operando e que você não precisa carregar o peso de orquestrar cada detalhe do universo. A ansiedade diminui
quando você para de resistir ao fluxo natural da existência. Quando aceita que nem tudo depende de você. Quando confia que pode lidar com o que vier, em vez de tentar impedir que venha. Comece pequeno. Hoje, escolha uma situação onde você normalmente tentaria controlar cada detalhe e pratique a entrega consciente. Observe como o corpo reage quando você afrouxa o punho cerrado ao redor da vida. A verdadeira força não está no controle, mas na flexibilidade. Não está em prever o futuro, mas em confiar na própria capacidade de responder ao presente. E essa confiança você já tem dentro de si. O medo do vazio é, muitas vezes, medo de escutar o que está dentro. Você preenche cada segundo com ruído, distração, estímulo, qualquer coisa que te mantenha longe do encontro com sua própria alma. Mas é justamente nessa fuga que a ansiedade cresce e se multiplica. O silêncio assusta porque ele é honesto. Ele não aceita máscaras, não permite disfarces, não tolera fuga. No silêncio, você se depara com seus medos reais, suas dores não processadas, suas verdades não ditas. E a mente ansiosa prefere o barulho conhecido à verdade desconfortável. Jung sabia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O despertar exige silêncio, exige pausas, exige momentos onde você não está sendo ninguém para ninguém, apenas sendo você para você mesmo. Mas isso se tornou quase impossível em uma sociedade viciada em estímulos constantes. Você acorda e imediatamente pega o celular. Durante o café, escuta podcast. No trânsito, música alta. No trabalho, múltiplas telas. Em casa, televisão de fundo. Na cama, mais celular. Quando foi a última vez que você passou 5 minutos em silêncio completo, sem fugir para alguma distração? A ansiedade prospera no ruído, porque o ruído a disfarça. Quando há barulho suficiente do lado de fora, você não precisa escutar o grito do lado de dentro. Mas esse grito não desaparece. Ele apenas se intensifica até se tornar impossível de ignorar. O corpo físico reflete essa fuga do silêncio. Músculos sempre tensos, respiração sempre superficial, mente sempre acelerada. É como se você vivesse em uma festa onde não pode sair, mas não quer estar. O ruído constante cansa a alma de uma forma que o silêncio jamais cansaria. Silêncio não é ausência de som, é presença de escuta. É o espaço onde sua intuição pode falar mais alto que suas preocupações. É onde sua sabedoria interior pode emergir acima do barulho das opiniões externas. É onde você pode ouvir os sussurros da alma antes que ela precise gritar através da ansiedade. Comece com pequenos momentos. 2 minutos de silêncio pela manhã. 5 minutos de caminhada sem música. 10 minutos antes de dormir apenas respirando e observando. Não tenha medo do que vai encontrar ali. Tenha medo do que vai continuar perdendo se não encontrar. O silêncio é como um músculo que foi atrofiando ao longo dos anos. No início, pode ser desconfortável, até doloroso. Mas quanto mais você pratica, mais forte fica sua capacidade de estar consigo mesmo sem precisar fugir. A cura da ansiedade muitas vezes começa com um simples shh dirigido ao mundo exterior e um olá sussurrado ao mundo interior. Esse é o primeiro passo da escuta emocional que Jung tanto defendia. Cada vez que você se trai para agradar, a ansiedade cresce como uma ferida infectada. Cada sim forçado é uma traição à sua própria verdade, um abandono de si mesmo em favor da aprovação externa. E o corpo, sábio como é, registra cada uma dessas traições. O sim automático se tornou uma epidemia silenciosa. Você diz sim para compromissos que te esgotam, sim para pessoas que te drenam, sim para responsabilidades que não são suas, sim para convites que te desagradam. E cada um desses sims é um não, disfarçado à sua própria necessidade, ao seu próprio limite, ao seu próprio bem-estar. Jung falava sobre a persona, a máscara social que usamos para ser aceitos. Quando a persona substitui completamente a personalidade autêntica, quando vivemos mais para agradar do que para existir,
O inconsciente se rebela através de sintomas. A ansiedade é um desses sintomas. O corpo percebe o desconforto antes da mente racionalizar. Você aceita aquele jantar que não queria ir e imediatamente sente um aperto no estômago. Concorda com aquela tarefa extra no trabalho e a tensão no pescoço aparece. Diz que está tudo bem quando não está e o peito se fecha. O corpo não mente. A questão não é ser egoísta ou insensível, é ser honesto. É entender que um não verdadeiro é mais respeitoso que um sim ressentido. Que é melhor decepcionar alguém com sua verdade do que traí-lo com sua falsidade. E, principalmente, é melhor honrar seus limites do que quebrar sua própria confiança. Dizer sim demais é carregar o peso de vidas que não são suas. Reassumir responsabilidades de outras pessoas. Absorver emoções que não te pertencem. Viver dramas que não são seus. A ansiedade explode porque você está tentando ser protagonista em múltiplas histórias simultaneamente. A liberdade começa com um não honesto. Não precisa ser agressivo. Não precisa ser justificado exaustivamente. Não precisa vir acompanhado de pedidos de desculpa intermináveis. Pode ser simples, claro, respeitoso, mas firme. Não posso. Não quero. Não é para mim. São frases completas. Quando você para de se abandonar para agradar os outros, algo mágico acontece. Você começará a atrair pessoas que te respeitam como você é, não como pensam que você deveria ser. Relacionamentos baseados na autenticidade são infinitamente mais nutrientes que aqueles baseados na performance. A ansiedade, muitas vezes, é o preço que pagamos por tentar ser amados por todos. Mas ser amado por todos é impossível e desnecessário. Ser amado por quem você realmente é, por algumas pessoas que realmente importam, isso sim é possível e transformador. Pratique o não como um ato de amor próprio. Cada não honesto é um sim para sua verdade, sua energia, sua paz. E observe como a ansiedade diminui quando você para de viver em conflito constante entre o que sente e o que expressa. Fugir da tristeza, da raiva, da frustração não as elimina, apenas as transforma em ansiedade crônica. Emoção não expressa vira sintoma. O que você não sente conscientemente, o corpo sente inconscientemente. O que você não processa emocionalmente, a mente processa obsessivamente através da preocupação constante. A cultura moderna nos ensinou que algumas emoções são ruins e devem ser evitadas a todo custo. Tristeza é fraqueza. Raiva é destrutiva. Medo é covardia. Então, você aprende a empurrar, suprimir, disfarçar, até que essas emoções se acumulem como lixo tóxico no seu sistema nervoso. Jung entendia que a psique saudável requer a integração de todas as partes, incluindo as sombras emocionais. Ele dizia: não podemos mudar nada até aceitarmos. A condenação não liberta, oprime. Quando você condena suas próprias emoções, está se oprimindo de uma forma que gera mais sofrimento que a emoção original. A ansiedade é muitas vezes raiva represada, dor abafada, medo ignorado. É a energia emocional que não teve vazão natural, procurando uma saída através da tensão física, da preocupação mental, dos sintomas psicossomáticos. É o corpo gritando o que a boca se recusa a dizer. Observe como você lida com emoções desconfortáveis. Quando sente raiva, corre para a distração. Quando sente tristeza, força um sorriso. Quando sente medo, finge coragem. Cada fuga é uma negação de uma parte sua que precisa ser vista, ouvida, acolhida. As emoções são como visitantes em sua casa. Algumas são agradáveis, outras nem tanto, mas todas têm uma mensagem para entregar. Quando você fecha a porta na cara da tristeza, ela não vai embora. Ela fica batendo do lado de fora até você abrir. E enquanto isso, você vive com ansiedade, porque sabe que tem alguém na porta que você não quer enfrentar. Sentir não enfraquece, liberta. Chorar não diminui, limpa. Se irritar não destrói, esclarece. Ter medo não paralisa, informa.
Cada emoção tem uma função, uma sabedoria, uma contribuição para seu crescimento e autoconhecimento. A prática não é buscar emoções difíceis, mas parar de fugir quando elas aparecem. É dar alguns minutos para sentir o que está sentindo, sem imediatamente tentar consertar ou melhorar. É honrar a inteligência emocional do seu organismo, que sabe exatamente o que precisa processar e quando. Comece pequeno. Da próxima vez que sentir uma emoção desconfortável, respire fundo e pergunte: o que você está tentando me dizer? Em vez de empurrar para longe, puxe para perto. Em vez de julgar, observe. Em vez de resistir, permita. A ansiedade diminui drasticamente quando você para de lutar contra suas próprias emoções. Quando entende que sentir é humano, que processar é saudável, que integrar é curar, sua alma não precisa de mais guerra interna. Precisa de paz, aceitação, compaixão por todas as partes que compõem sua experiência humana. A ansiedade floresce na comparação silenciosa. Cada vez que você mede sua vida pela régua de outro, cada vez que transforma o outro em espelho distorcido do que você deveria ser, está alimentando uma fonte inesgotável de inadequação e inquietude. A comparação é o ladrão da alegria e o arquiteto da ansiedade. Você olha para os outros e vê apenas os sucessos editados, as vitórias filtradas, as conquistas sem contexto. E então, olha para a sua própria vida, com todos os bastidores, todas as dificuldades, todos os processos ainda em andamento, e se sente eternamente atrasado. Jung entendia que cada pessoa tem sua própria jornada de individuação, seu próprio ritmo de crescimento, sua própria lição a aprender. Quando você tenta viver a jornada de outro, perde completamente o contato com sua própria bússola interna. E sem bússola interna, só resta a ansiedade de estar sempre perdido. O foco externo te desconecta da própria sabedoria. Você para de escutar suas necessidades para escutar o que imagina que os outros esperam. Para de seguir sua intuição para seguir o que parece dar certo para os outros. Para de ser você para tentar ser a versão de você que imagina que seria mais aprovada. A comparação cria uma corrida imaginária, onde você está sempre perdendo. Porque mesmo quando conquista algo, imediatamente aparece alguém que conquistou mais rápido, mais jovem, com menos esforço. É uma corrida sem linha de chegada, e a ansiedade é o preço que você paga por participar de uma competição que não deveria existir. Você não é lento, está no seu próprio tempo. Você não está atrasado, está no seu próprio processo. Você não está errando, está aprendendo o que precisa aprender, no ritmo que precisa aprender. Sua jornada é única, incomparável, sagrada. E quando você finalmente aceita isso, a ansiedade perde um de seus maiores combustíveis. A vida não é uma corrida onde todos largam juntos e chegam no mesmo lugar. É mais como uma sinfonia, onde cada instrumento entra no momento certo, com sua própria melodia, contribuindo para uma harmonia maior que só faz sentido quando todos tocam sua parte autêntica. Pare de olhar para o lado para ver se está no ritmo certo. O ritmo certo é o seu ritmo. Pare de medir seu progresso pelo progresso alheio. Seu progresso é íntimo, pessoal, às vezes invisível aos olhos externos, mas sempre real para quem está vivendo a jornada. Comece a praticar a gratidão pelo seu próprio caminho. Em vez de focar no que ainda não conquistou, celebre o que já superou. Em vez de olhar para onde os outros chegaram, observe de onde você saiu. Em vez de comparar destinos, honre jornadas. A ansiedade diminui quando você se lembra de que não está competindo com ninguém, exceto com a versão de você de ontem. E nessa competição saudável consigo mesmo, você sempre pode ganhar, simplesmente por estar tentando, crescendo, evoluindo no seu próprio ritmo sagrado. A alma se esgota tentando ser irrepreensível. A busca pela perfeição é uma das formas mais sofisticadas de autotortura que o ser humano desenvolveu. E por trás dessa exigência cruel está sempre o medo. Medo de ser rejeitado, criticado, abandonado, se mostrar suas imperfeições. O perfeccionismo paralisa, não protege.
Ele cria um padrão impossível que mantém você em constante estado de insatisfação. Nada que você faz é suficiente. Nada está realmente bom. Sempre há algo para corrigir, melhorar, ajustar. A ansiedade nasce dessa distância entre o ideal inalcançável e a realidade humana. Jung tinha uma compreensão profunda sobre isso. Não buscamos ser perfeitos, mas inteiros. A integridade não tem a ver com perfeição, mas com autenticidade. Não se trata de não ter falhas, mas de aceitar suas falhas como parte da sua humanidade. Não se trata de nunca errar, mas de aprender com os erros. A exigência de perfeição nasce muitas vezes na infância, quando aprendemos que amor e aprovação estão condicionados ao nosso desempenho. Seja um bom menino. Tire notas altas. Não decepcione. E então crescemos carregando essa programação, tentando ser dignos de amor através da performance impecável. Mas a vida não é um teste onde você precisa tirar nota 10 para ser aprovado. A vida é uma experiência onde você aprende fazendo, erra fazendo, cresce fazendo. E as imperfeições não são bugs no sistema. São fatores que tornam sua experiência rica, única, profundamente humana. Observe como o perfeccionismo alimenta sua ansiedade. Quantas vezes você adia começar algo porque não está perfeito? Quantas vezes paralisa diante de uma decisão porque não há garantia de que será a escolha perfeita? Quantas vezes se pune por erros normais, humanos, compreensíveis? A cura começa quando você se autoriza a ser humano. Humano significa imperfeito, incompleto, em processo. Significa que você vai errar, e tudo bem. Vai decepcionar alguém às vezes, e tudo bem. Vai ter dias ruins, decisões questionáveis, momentos de fraqueza, e tudo bem. A perfeição é uma prisão disfarçada de proteção. Você pensa que se conseguir ser perfeito, estará seguro. Mas, na verdade, quanto mais tenta ser perfeito, mais inseguro fica, porque sabe intimamente que é impossível sustentar essa ilusão para sempre. Comece a praticar a excelência em vez da perfeição. Excelência é dar o seu melhor com os recursos que você tem hoje. Perfeição é nunca ser suficiente com recursos infinitos. Excelência é humana, sustentável, real. Perfeição é desumana, esgotante, ilusória. A ansiedade diminui drasticamente quando você para de se exigir o impossível, quando aceita que fazer bem feito já é suficiente. Quando entende que você pode ser amado e respeitado mesmo sendo imperfeito. Porque no final das contas, a perfeição não é humana e você é magnificamente humano. Taquicardia, insônia, tremores, dores sem causa aparente. Não são falhas do sistema, são alertas, são mensagens. São tentativas desesperadas do seu organismo de comunicar o que sua mente racional insiste em ignorar ou minimizar. O corpo nunca mente. Ele não sabe fingir, não aprendeu a ser politicamente correto, não foi condicionado a agradar. Quando algo está fora de lugar em sua vida, quando você está vivendo longe da sua verdade, quando está carregando pesos que não são seus, o corpo grita através dos sintomas. A ansiedade, nessa perspectiva, não é uma doença, é comunicação. É o seu organismo tentando te dizer que algo precisa ser visto, escutado, transformado. É como um alarme de incêndio que toca não para te incomodar, mas para te alertar que há algo que requer atenção urgente. Jung falava sobre a sabedoria do inconsciente, e o corpo é uma das suas principais formas de expressão. Quando você ignora suas necessidades conscientes, elas emergem inconscientemente através de sintomas físicos. O que você não quer ver com a mente, o corpo obriga você a sentir na pele. Cada sintoma tem uma lógica própria. O coração acelera quando você está vivendo contra seus valores. O estômago dói quando está engolindo situações que não deveria aceitar. O pescoço tensa quando está carregando responsabilidades demais. A garganta fecha quando há palavras que precisam ser ditas. A medicina moderna trata sintomas, mas raramente escuta mensagens. Você toma um remédio para a dor de cabeça,
mas não se pergunta o que está causando tensão na sua vida. Toma ansiolítico para a ansiedade, mas não investiga o que está gerando esse estado de alerta constante no seu sistema. Não estou dizendo para não buscar ajuda médica. Estou sugerindo que você também busque ajuda emocional, que trate o corpo não apenas como uma máquina que quebrou, mas como um sábio conselheiro tentando te orientar para uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Quando você para de ouvir o sussurro, o corpo grita. Quando você ignora os sinais sutis, eles se intensificam até se tornarem impossíveis de ignorar. A ansiedade severa, muitas vezes, é o resultado de anos de sinais mais suaves que foram sistematicamente ignorados. Comece a desenvolver uma relação de escuta com seu corpo. Quando sentir um sintoma, antes de imediatamente tentar eliminá-lo, pergunte: o que você está tentando me dizer? Que área da minha vida precisa de atenção? Que mudança você está pedindo? A cura profunda da ansiedade passa pela reconciliação entre mente e corpo, entre razão e intuição, entre o que você pensa que deveria sentir e o que realmente está sentindo. Seu corpo é seu aliado nessa jornada, não seu inimigo. A ansiedade não é uma sentença de prisão perpétua. É uma bússola desajustada tentando te mostrar que você se perdeu do seu próprio caminho. Ela não aparece para te punir, mas para te alertar. Não surge para te destruir, mas para te redirecionar. Quando você muda a perspectiva e começa a ver a ansiedade como informação em vez de invasão, tudo se transforma. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você passa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Em vez de lutar contra ela, você aprende a decifrá-la. Jung entendia que os sintomas psicológicos são tentativas da psique de se autocurar, de chamar atenção para desequilíbrios que precisam ser corrigidos. A ansiedade, nesse sentido, é como uma febre emocional, desconfortável, mas indicativa de que o sistema está tentando se equilibrar. O que sua ansiedade está querendo te mostrar? Talvez que você está vivendo a vida que os outros esperam, não a que você deseja. Talvez que está em relacionamentos que te drenam. Talvez que está em uma profissão que não ressoa com seus valores. Talvez que está carregando traumas que precisam ser processados. O que não está mais funcionando na sua vida? Que padrões, relacionamentos, crenças, hábitos estão gerando esse estado de alerta constante? A ansiedade, muitas vezes, é o sintoma de uma vida que já não abriga sua verdade, que ficou pequena demais para quem você se tornou. Em vez de tentar silenciar a ansiedade a todo custo, experimente dialogar com ela. O que você precisa que eu saiba? Que mudança você está pedindo? Que parte da minha vida pede atenção? Trate-a como uma conselheira severa, mas sábia. A ansiedade também pode ser um sinal de crescimento. Às vezes, ela aparece quando você está no limiar de uma transformação importante, quando está prestes a sair da zona de conforto, quando está se preparando para dar um passo corajoso. Não é confortável, mas é necessário. Pense nos momentos da sua vida onde você cresceu mais. Provavelmente foram momentos de desconforto, incerteza, até ansiedade. Porque crescimento requer sair do conhecido, e sair do conhecido ativa o sistema de alerta. Mas do outro lado desse desconforto, sempre há uma versão mais autêntica de você. A cura não está em nunca mais sentir ansiedade, está em desenvolver uma relação saudável com ela, em aprender suas linguagens, respeitar suas mensagens e usar suas informações para criar uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Comece hoje. Em vez de ver sua ansiedade como um problema a ser eliminado, veja-a como uma professora a ser escutada. Ela tem lições importantes sobre os ajustes que sua vida precisa. E quando você fizer esses ajustes, ela naturalmente diminui, porque sua função terá sido cumprida. Vivemos na era da urgência fabricada. Tudo é para ontem, tudo é prioridade máxima, tudo é super importante. E nessa correria constante, você perde completamente o contato com seu próprio ritmo, suas próprias necessidades, sua própria sabedoria sobre o que realmente importa. A pressa se tornou uma fuga emocional. Quando você está sempre correndo,
não precisa parar para sentir. Quando está sempre ocupado, não precisa se confrontar com questões profundas sobre sua vida. A velocidade excessiva é uma forma sofisticada de evitar a intimidade consigo mesmo. O sistema nervoso não consegue distinguir entre uma ameaça real e a cobrança interna de fazer tudo ao mesmo tempo. Para o seu cérebro ancestral, a pressão constante é interpretada como perigo constante. E quando você vive em perigo constante, a ansiedade se torna seu estado natural. Jung falava sobre a importância da contemplação, da reflexão, do tempo necessário para que os processos inconscientes se desenvolvam. Mas contemplação virou luxo, reflexão virou perda de tempo. E os processos inconscientes são atropelados pela necessidade neurótica de produtividade constante. Observe como a urgência afeta seu corpo. Respiração superficial, músculos tensos, mandíbula cerrada, ombros elevados. Seu organismo está constantemente preparado para uma emergência que raramente é real. E viver em estado de emergência crônica é exatamente a receita para a ansiedade patológica. A verdadeira emergência não é fazer tudo rapidamente. É recuperar seu próprio ritmo antes que ele seja completamente substituído pelo ritmo frenético do mundo exterior. A verdadeira urgência é desacelerar antes que a velocidade excessiva te faça esquecer completamente quem você é. Desacelerar não é luxo, é sobrevivência psíquica. É a diferença entre viver sua vida e ser vivido por ela. É a diferença entre fazer escolhas conscientes e simplesmente reagir aos estímulos externos. É a diferença entre ser protagonista da sua história e ser um ator coadjuvante na história de outras pessoas. Quando você desacelera, consegue ouvir sinais que estavam sendo abafados pelo barulho da pressa. Consegue sentir necessidades que estavam sendo ignoradas pela urgência externa. Consegue distinguir entre o que é realmente importante e o que é apenas barulho. A prática da desaceleração começa com pequenos atos de rebeldia contra a cultura da pressa. Mastigar devagar, caminhar sem pressa, fazer uma coisa por vez, respirar conscientemente entre uma tarefa e outra. São gestos simples, mas revolucionários, em um mundo que lucra com sua ansiedade. A ansiedade diminui drasticamente quando você recupera o comando do seu próprio tempo. Quando para de viver no ritmo que os outros impõem e começa a viver no ritmo que sua alma precisa. Porque no final das contas, a vida não é uma corrida, é uma dança. E dança tem ritmo, tem pausa, tem momentos de contemplação entre os movimentos. Fingir exige esforço monumental. Sustentar a imagem de que você está sempre bem, sempre forte, sempre no controle, é um trabalho em tempo integral que esgota suas reservas emocionais e alimenta a ansiedade de forma silenciosa, mas devastadora. A frase "estou bem" se tornou a resposta automática para qualquer pergunta sobre seu estado emocional. Mesmo quando você está despedaçado por dentro, mesmo quando está lutando para manter a cabeça fora d'água, mesmo quando está gritando internamente por ajuda, a resposta é sempre a mesma: estou bem. Jung entendia que a persona, a máscara social que usamos, é necessária para a vida em sociedade, mas se torna patológica quando substitui completamente a personalidade autêntica. Quando você vive mais tempo sendo quem os outros esperam do que sendo quem realmente é, a ansiedade é inevitável. O esforço de fingir que está tudo bem quando não está é como nadar contra a corrente 24 horas por dia. É natural que você se sinta exausto, ansioso, no limite, porque você está gastando energia vital tentando sustentar uma ilusão que não corresponde à sua realidade interna. A verdade, mesmo dolorosa, acalma o corpo. Quando você finalmente admite que não está bem, que está lutando, que precisa de ajuda, algo se relaxa no seu sistema nervoso. É como se o corpo suspirasse de alívio. Finalmente, posso parar de fingir. Você aprendeu que vulnerabilidade é fraqueza, mas Jung nos ensina o oposto. A vulnerabilidade é coragem. É a coragem de ser visto como realmente é, não como pensa que deveria ser. É a coragem de trocar a aprovação externa pela integridade interna.
O alívio começa onde termina a performance. Quando você para de atuar a peça Minha Vida Perfeita e começa a viver sua vida real, com suas dificuldades, suas incertezas, suas imperfeições, descobre que a vida real, mesmo sendo mais desafiadora, é infinitamente mais leve que a vida performática. As pessoas se conectam com sua verdade, não com sua performance. Os relacionamentos mais profundos que você tem são com pessoas que te conhecem nos bastidores, que te veem sem maquiagem emocional, que te amam não apesar das suas imperfeições, mas incluindo elas. Comece pequeno. Escolha uma pessoa de confiança e pratique a honestidade emocional. Em vez de estou bem, experimente estou passando por um momento difícil. Em vez de tudo perfeito, tente estou lidando com alguns desafios. Observe como é libertador ser real. A ansiedade frequentemente diminui quando você para de carregar o peso de manter uma imagem irreal. Quando aceita que estar em processo é humano, que ter dificuldades é normal, que precisar de apoio é saudável. Sua alma não foi feita para viver isolada na perfeição, foi feita para viver conectada na autenticidade. A mente ansiosa é como um computador com vírus rodando 1000 programas simultaneamente. A última coisa que ela precisa é de mais informação, mais estímulo, mais input. O que ela precisa desesperadamente é de espaço, silêncio, presença. Precisa parar de processar e começar a simplesmente ser. O excesso de informação se tornou um gatilho invisível para a ansiedade. Notícias, 24 horas, redes sociais intermináveis, podcasts constantes, livros de autoajuda empilhados, cursos online infinitos. Você consome informação como se ela fosse a resposta, mas muitas vezes ela é parte do problema. Sua mente não precisa de mais dados sobre ansiedade. Ela precisa experimentar menos ansiedade. Não precisa de mais estratégias teóricas. Precisa de momentos práticos de paz. Não precisa de mais explicações sobre como funciona. Precisa de experiências de como é quando não funciona acelerada. Jung valorizava profundamente a experiência direta sobre o conhecimento teórico. Ele sabia que a cura não vem do entendimento intelectual, mas da vivência transformadora. Você pode ler 1000 livros sobre meditação, mas 5 minutos de prática vale mais que toda a teoria. Como simplificar sua rotina para dar espaço à paz? Como reduzir os ruídos externos para ouvir melhor sua voz interna? Como criar pausas reais em uma vida que se tornou uma corrida sem intervalos? Essas são perguntas práticas que geram resultados concretos. Comece eliminando estímulos desnecessários. Diminua o tempo nas redes sociais. Reduza o consumo de notícias. Crie períodos do dia livres de qualquer input externo. É impressionante como a ansiedade diminui quando você para de bombardear seu sistema nervoso com informações irrelevantes. A presença é o oposto da ansiedade. Ansiedade vive no futuro, na preocupação com o que pode acontecer. Presença vive no agora, na atenção ao que está acontecendo. Quando você está realmente presente, a ansiedade não tem onde se agarrar, porque ela depende da sua ausência do momento atual. Estar aqui e agora não é uma técnica, é um estado natural que foi soterrado por camadas de distração. É como limpar uma janela suja. Você não precisa criar a transparência, apenas remover o que está impedindo que ela apareça. Pratique micromomentos de presença ao longo do dia. 3 respirações conscientes antes de checar o celular. 5 minutos observando o céu antes de entrar em casa. 10 segundos sentindo os pés no chão antes de começar uma conversa. Pequenos âncoras de presença que trazem você de volta para casa. A alma não foi feita para viver na velocidade da luz. Foi feita para viver na velocidade da vida, com ritmo, com pausas, com momentos de contemplação. E é nessa velocidade natural que ela pode finalmente respirar, relaxar e lembrar de quem você é além da ansiedade. A ansiedade muitas vezes não começa na vida adulta. Ela tem raízes profundas na infância, quando você aprendeu que o mundo não era um lugar completamente seguro e que você precisava estar sempre em alerta para sobreviver, ser amado,
ser aceito. Crianças que aprenderam a andar na ponta dos pés para não incomodar se tornam adultos que vivem em estado de alerta constante. Crianças que precisaram ser fortes demais, cedo se tornam adultos que não sabem relaxar. Crianças que tiveram que cuidar de adultos se tornam adultos que não sabem ser cuidados. Jung dedicou muito do seu trabalho ao entendimento de como as experiências da primeira infância moldam nossa psique adulta. Ele sabia que, até que você torne o inconsciente consciente, ele governará sua vida e você chamará isso de destino. Muitas vezes, o que chamamos de ansiedade é na verdade destino sendo governado por feridas antigas. Você pode não lembrar conscientemente, mas seu corpo lembra. Lembra da sensação de não ser seguro expressar emoções. Lembra da necessidade de ser perfeito para ser amado. Lembra do medo de ser abandonado se não correspondesse às expectativas. E essas memórias corporais se manifestam como ansiedade na vida adulta. A criança ferida dentro de você ainda espera o perigo que aprendeu a temer. Ainda antecipa a rejeição que aprendeu a evitar. Ainda se prepara para o abandono que aprendeu a prevenir. E enquanto essa parte não for vista, ouvida, acolhida, ela continuará gerando ansiedade como mecanismo de proteção. Não se trata de culpar seus pais ou cuidadores. Eles fizeram o melhor que puderam com os recursos emocionais que tinham. Trata-se de reconhecer que algumas feridas foram abertas quando você era pequeno demais para processá-las de forma saudável, e agora precisam de atenção consciente para cicatrizar. A cura passa pelo reconhecimento dessa criança interior. Ela precisa ouvir do adulto que você se tornou, que agora está segura, que pode relaxar a vigilância constante, que não precisa mais carregar responsabilidades que não eram dela desde o início. Às vezes, a ansiedade é a criança ferida gritando: "Não me abandone, não me machuque, não me reprove." E o adulto consciente responde não com irritação pela ansiedade, mas com compaixão pela ferida que a gera. É uma conversa de cura entre duas partes de você mesmo. Jung falava sobre a importância de integrar essas partes fragmentadas da psique. Quando você abraça a criança ferida, com amor, em vez de rejeitá-la com vergonha, algo profundo se cura. A ansiedade diminui porque a parte que precisava de proteção finalmente se sente protegida. Comece desenvolvendo uma relação amorosa com sua história. Reconheça que a criança que você foi fez o melhor que pode para sobreviver em circunstâncias difíceis. E agora, como adulto, você pode oferecer a ela exatamente aquilo que ela sempre precisou: segurança, aceitação, amor incondicional. A vergonha de ter ansiedade alimenta mais ansiedade. É um ciclo cruel onde você se culpa por algo que já é doloroso, criando uma camada adicional de sofrimento que torna a cura ainda mais difícil. É como se bater por estar machucado. Você aprendeu que sentir ansiedade é sinal de fraqueza, falta de fé, inadequação pessoal. Aprendeu que deveria superar, ser forte, pensar positivo. E quando não consegue, se culpa como se fosse um defeito moral, uma falha de caráter, uma prova de que você não é suficientemente evoluído. Jung entendia que a culpa é um dos maiores obstáculos à cura psicológica. Quando você se julga pelos seus sintomas, está adicionando resistência ao que já é resistido. Está criando uma guerra interna onde você é simultaneamente o agressor e a vítima. A ansiedade não é escolha. Ninguém acorda e decide: "Hoje vou me sentir ansioso." Ela emerge de uma complexa interação entre história pessoal, circunstâncias atuais, biologia individual e fatores ambientais. Culpar-se por senti-la é como culpar-se por ter uma infecção ou uma ferida. Você não está quebrado. Está apenas em desacordo com o que vive. A ansiedade é o sintoma de um desalinhamento entre sua verdade interior e sua realidade exterior. É informação, não condenação. É sinal de que algo precisa de atenção, não de que você é inadequado. O primeiro passo da cura é trocar auto-julgamento por autocuidado. Em vez de se perguntar: "Por que sou tão fraco?", pergunte: "Do que preciso agora?".
Em vez de se criticar por estar ansioso, se consolar por estar passando por um momento difícil. A compaixão por si mesmo não é autoindulgência, é inteligência emocional. É reconhecer que você é humano, que humanos enfrentam desafios, e que enfrentar desafios com gentileza é mais efetivo que enfrentá-los com dureza. Observe como você fala sobre sua ansiedade. Você diz, estou sendo dramático, ou é normal estar passando por isso. Você pensa, não deveria sentir isso, ou é compreensível que eu esteja sentindo isso. A linguagem que você usa consigo mesmo tem poder de cura ou de ferimento. O autocuidado começa onde termina a culpa. Quando você para de gastar energia se punindo por algo que já é desconfortável, pode finalmente usar essa energia para cuidar do que realmente precisa de cuidado, você mesmo, com toda a sua humanidade. Pratique falar consigo mesmo como falaria com um amigo querido que estivesse passando pelo mesmo. Com gentileza, compreensão, paciência. Porque você merece de si mesmo, pelo menos, a mesma compaixão que ofereceria a qualquer pessoa que estivesse sofrendo. A ansiedade não precisa ser vencida, precisa ser ouvida. Ela não é sua inimiga, mas uma mensageira que carrega informações preciosas sobre ajustes que sua vida precisa. Quando você para de lutar contra ela e começar a dialogar com ela, descobre que ela tem muito a ensinar sobre quem você é e quem pode se tornar. Você passou os últimos minutos descobrindo 6 comportamentos que alimentam a ansiedade. Tentar controlar tudo, fugir do silêncio, dizer sim quando quer dizer não, evitar emoções difíceis, se comparar constantemente e se exigir perfeição. Mais importante que identificá-los é começar a transformá-los um de cada vez com paciência e compaixão. Lembre-se do que Jung nos ensina. A sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olhar para dentro, desperta. O despertar para uma vida com menos ansiedade começa quando você tem coragem de olhar para dentro e ver o que realmente está acontecendo. A jornada de cura não é linear. Haverá dias bons e dias difíceis, momentos de clareza e momentos de confusão, progressos e aparentes retrocessos. Isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está fazendo algo profundamente humano, crescendo, mudando, evoluindo. Você não precisa implementar todas essas mudanças de uma vez. Escolha uma que mais ressoa com sua experiência atual. Talvez seja praticar dizer não quando realmente não quer fazer algo. Talvez seja criar 5 minutos de silêncio na sua rotina diária. Talvez seja parar de se comparar com aquela pessoa que sempre te faz se sentir inadequado. A cura acontece nos pequenos momentos de escolha consciente. Cada vez que você escolhe a autenticidade sobre a performance. Cada vez que escolha a presença sobre a pressa. Cada vez que escolhe a autocompaixão sobre a autocrítica. São essas microdecisões que, acumuladas, transformam toda uma vida. A ansiedade pode ter tomado muito espaço na sua vida, mas não define quem você é. Você é muito mais que seus sintomas, muito mais que seus medos, muito mais que suas preocupações. Você é uma alma em processo de despertar, e despertar às vezes é desconfortável, mas sempre é transformador. Jung acreditava que nossos sintomas carregam sementes de nossa cura. A mesma sensibilidade que gera ansiedade é a que pode gerar compaixão profunda. A mesma intensidade que cria preocupação pode criar paixão. A mesma percepção que antecipa problemas pode antecipar soluções. A paz que você busca não está no futuro. Está na decisão de parar de fugir de si mesmo. Está na coragem de ser imperfeito, na sabedoria de aceitar o que não pode controlar, na gentileza de se tratar como trataria um amigo querido. Está na simplicidade de estar presente para a sua própria vida. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que é possível viver com mais leveza. Essa intuição está correta. A ansiedade não é seu destino, é apenas um ponto de passagem na sua jornada de volta para casa, para você mesmo. Qual dessas atitudes você sente que mais está alimentando sua ansiedade hoje?
É a tentativa de controlar cada detalhe da sua vida, a fuga constante do silêncio, a dificuldade de dizer não quando deveria, ou talvez a comparação silenciosa que nunca para. Compartilhe nos comentários qual dessas práticas mais te tocou. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não se sentir sozinha nessa jornada. Lembre-se, vulnerabilidade é coragem, e coragem é contagiosa. Se este conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que pode estar precisando ouvir essas palavras. A cura acontece quando saímos do isolamento e nos conectamos através das nossas experiências humanas compartilhadas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Continuaremos explorando juntos os caminhos da psicologia profunda, sempre com o objetivo de nos tornarmos mais inteiros, mais conscientes, mais livres para ser quem realmente somos.